Meu nome é Alejandro e sou membro fundador de um coletivo de mídia livre que chama Rádio Zapatista. A gente nasceu de fato nos Estados Unidos, na Califórnia, e em 2006 estava lá estudando e um grupo de mexicanos, chicanos, companheiros, decidimos criar esse coletivo a partir das provocações da Sexta Declaração da Selva Lacandona, né? Onde a proposta, mais ou menos resumindo, é a ideia de criar um sujeito político global, estimulando autonomias locais e depois vinculando essas autonomias em rede, né? Para a gente se construir como sujeito político global, na contramão da globalização, né? Então, nós pensamos que a comunicação é fundamental para poder fazer isso, para unir os povos, né? E isso foi no contexto também da outra campanha, quando o subcomandante Marcos, delegado zero, chamava na época, saiu andando pelo país inteiro para reuniões com diferentes povos, diferentes resistências no país, né? Então era um momento muito importante que a palavra de uns grupos de uma certa geografia pudesse chegar nas outras geografias e nos outros povos, etc. Sobretudo porque estávamos falando de pessoas, de organizações de povos que não geralmente tinham a possibilidade de se comunicar dessa forma, né? Estamos falando assim de donas de casa, trabalhadoras sexuais com povos indígenas, camponeses, jovens, anarcopunks, etc. Então são todos esses grupos sofrendo a mesma opressão do sistema, mas sem essa conexão entre eles. Então foi assim que surgiu, a gente transmitia em rádio durante alguns anos e depois o coletivo foi migrando para o México e agora a gente está baseado no site, né, da radiozapatista.org, e nos últimos pouco mais de 10 anos, a gente tem focado muito trabalho em construir um arquivo histórico de todas as ações zapatistas, para além de reportar sobre diferentes lutas no México e no mundo, etc., autonomistas. Ter um arquivo histórico dos eventos zapatistas, porque tem tido uma riqueza extraordinária nesses últimos 10 anos, sobretudo tem sido uns anos onde elas, né, estão constantemente alertando a possibilidade de um colapso global que a gente está vivendo, com a crise climática, com a exaustão dos recursos naturais, sobretudo energéticos, etc., etc., né? Então, estamos num momento de crise da humanidade e, perante isso, a necessidade de agir, né? Então, a riqueza dos eventos organizados por eles nesses últimos 10 anos é enorme e a importância de que isso se conheça em outras geografias do mundo, não é? É muito grande, porque não é uma questão de uma luta local, nacional, é uma luta global. Então, é por aí nosso trabalho. Primeiro, esclarecer que a gente não é parte do Exército Zapatista e, portanto, a gente conhece esse processo pelo que eles têm falado e eles têm divulgado e pelo que a gente tem visto, né? A comunicação foi muito importante desde 1º de janeiro de 94, quando eles saem num ataque militar, né, de 7 cidades, enfim, um ataque espetacular, uma guerrilha que não se sabia que existia, né? Tinha 10 anos se preparando. Então, ela vem num momento muito interessante, né? Pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim, que a gente estava conversando, né, há pouco, e onde a esquerda está totalmente desnorteada, não sabe para onde ir, né? De repente vem esse grupo guerrilheiro, só que com uma linguagem inteiramente diferente, uma linguagem irônica, uma linguagem que quebra com essa forma da comunicação tradicional comunista, né, socialista, enfim, e que traz um elemento muito característico, que é esse imaginário indígena e essa ancestralidade indígena, né? Porque é um movimento indígena maia, com pouquíssimas presença não indígena dentro dele. Então, isso chama muito a atenção da mídia global, né? Então, há muita presença midiática e, sobretudo, através dos comunicados escritos pelo então subcomandante Marcos, que justamente tem essa característica do hibridismo entre as formas de perceber o mundo, né, ocidentais e indígenas. E coincide com a chegada da internet. Há quem diz que o zapatismo foi brilhante usando a internet, mas na verdade o zapatismo não usou a internet. Houve muita gente solidária, mexida com as reivindicações zapatistas, que começou a criar plataformas na internet, né? Então houve uma divulgação imensa numa
uma plataforma que estava nascendo justo nesse período, mas não comandada por eles. Depois é que eles entram nesse jogo, mas no início não foi. Houve também a importância mais para dentro, para as comunidades, da rádio insurgente, que eram estações de rádio dirigidas pelos próprios insurgentes, pelos guerrilheiros. E aí tem uma explicação, né? Tem o Exército Zapatista, que é militar, que tem alguns milhares, a gente não sabe quanto, porque eles nunca têm divulgado quantos, né? Quantas pessoas são. E tem as comunidades, que é uma população muito maior, que são civis, né? E que tem os milicianos que têm treinamento militar, etc., mas que eles são civis, são camponeses, indígenas. Tá? Essas primeiras rádios eram pelos insurgentes. Uns anos depois começaram a surgir as rádios comunitárias civis do território zapatista. E elas têm servido não só para divulgar ações dentro das comunidades, mas também um processo de conscientização para dentro e para fora, porque tem quem não é zapatista que também escuta. Então, houve momentos, por exemplo, que havia programas de rádio feitos especificamente para os militares que estavam lá enchendo o saco, né? Para tentar conscientizar os militares, que a fim de contas, muitos deles, a maioria, são indígenas, são a mesma classe social, sabe? E toda a comunicação mediática. E isso tem mudado muito. Então, em anos recentes, ha havido uma crise da mídia, da grande mídia. Por outro lado, o zapatismo, a partir de 2001, eles dão as costas ao governo, não dialogam mais com o governo e decidem trabalhar nas bases da sociedade civil e criar e fortalecer a autonomia própria. Então, a partir dali, já não é mais um movimento mediático, já não está mais na moda, né? E aí a comunicação é mais direta com a sociedade, através das mídias livres, através dos canais de comunicação deles, através de uma quantidade de ações, de encontros, de diálogo, de pensamento crítico, de artes, de ciências, de mulheres, enfim, que tem criado, sobretudo nos últimos anos, para estabelecer esse diálogo direto com a sociedade civil. Aí eu vou responder mais a partir da nossa experiência como coletivo de comunicação, não falando sobre os zapatistas, né? Que eu não posso tomar a palavra deles, né? Então, a partir da nossa experiência, as perguntas que a gente está se fazendo a nós mesmos, porque a gente está vivendo um momento muito complicado, muito mesmo, em termos da comunicação. Ou seja, há um esvaziamento do pensamento geral, global, que a partir dessas mídias, dessas novas formas de comunicação, o jornalismo tradicional, né, os jornais, a TV, etc., está se esvaziando de conteúdo cada vez mais, e no México a gente vê claramente, são pouquíssimas as mídias comerciais que têm um trabalho de pesquisa mais profunda, né, que vai na raiz das questões, né, tudo fica numa superfície, nas redes sociais nem se fala. E então, nós conscientemente pensamos que o que a gente precisa fazer é um jornalismo de análise, jornalismo que vai mais profundo nas questões. Só que como é que você leva isso para um público mais amplo? Um público que não está mais interessado, um público, quando você entra nos jornais hoje online, né, já diz logo lá em cima, né, tempo de leitura 3 minutos, porque se passar de 3 minutos ninguém vai querer ler. Então, como é que você consegue captar a atenção quando é tão necessário fazer uma análise das situações e não ficar meramente na superfície, né? Porque o que a gente está vendo com esse fake news que surge na internet é porque há uma falta de pensamento, uma falta de análise profundo e há uma incapacidade planejada que está sendo implantada nas sociedades do mundo, incapacidade de pensar criticamente. Então, a gente tem trabalho de investigação, mas como é que chega no povo, né? Ou a gente passa nesse campo da luta mediática e fazer memes no Facebook, né? E a gente decidiu que não, mas há uma frustração. Como é que a gente quebra essas barreiras? E a gente não sabe. Eu vou ser sincero, não sabemos como fazer isso, né? A gente não conseguiu ainda se reconfigurar perante essa nova realidade que está mudando rapidíssimo. 2014, ou seja, quase 10 anos atrás, né? O Exército Zapatista convocou a mídia livre amiga, né, companheira, para nos dizer que eles não estavam mais interessados na grande mídia, e que a gente tinha agora a responsabilidade de levar essa bandeira adiante. Mas de lá para cá,
nesses quase 10 anos, o panorama tem mudado muito. O panorama, com a importância que tem ganhado as redes sociais, mudou muito e a gente não soube se reconfigurar ainda. Ou seja, utilizamos essas ferramentas, são estratégicas, é óbvio, quando tem algo emergencial. Essas mídias são importantes para a mobilização, para poder frear certos processos, ou seja, há uma utilização tática, né, que é importante, mas algo mais fundamental e que tem a ver com essa capacidade crítica, a gente não está sabendo como fazer isso. Alejandro, eu tenho uma preocupação porque, no meu entendimento, o Império cooptou a mídia e eles transformaram em uma ferramenta contra as lutas. Então, e transformou essa mídia, esse processo todo, em um processo de alienação muito profunda da juventude, todo mundo. Então, eu sinto que essa relação com a mídia, parece que do nosso lado, ela chegou a um limite, né? Porque é justamente isso que você estava colocando. Por exemplo, ela não tem profundidade, ela é uma mídia bastante rasa, sem conteúdo, sem orientação de nenhuma espécie, e isso está trazendo o que antes era uma informação, está transformando hoje numa contra-informação. Então, como a gente lidar com isso nesse momento tão profundo da humanidade, né? Nós estamos aí com uma guerra e essa guerra está numa dificuldade ali tem dois lados, ninguém consegue convencer, só conhece o lado dos Estados Unidos. Então, como fazer driblar isso para passar informação verdadeira para a população? Justamente esse é o desafio que a gente ainda não descobriu, né? Como solucionar. E eu acho que a mídia independente, a mídia livre, é a única que tem esse potencial de furar essa barreira. Não quer dizer que não haja mídias comerciais importantes que estejam fazendo um bom trabalho. Mas o problema é que a mídia comercial justamente depende de um financiamento e esse financiamento depende dos governos, das empresas, etc. Então é um desafio muito grande para aquelas mídias que querem se manter com uma postura séria, muito complicado. Para a mídia livre, a complicação é outra. A complicação é que a gente não tem recurso nenhum, né? E a gente não depende, somos livres disso, mas também livres de recursos, não temos. Então é um desafio muito grande. A gente investe nosso tempo, nosso dinheiro para poder trazer esse tipo de informação. E o que eu estava dizendo, a gente investe enormemente em termos de esforço para poder trazer isso e depois chega a muito poucas pessoas, porque a maioria das pessoas está alienada a partir desse processo de alienação programada, não é acidental. Essa tendência de moda das redes sociais, que diz uma coisa e diz o outro, essa falta de memória histórica, essa falta de análise, né? Nós, pelo menos, chegamos à conclusão que a gente não pode confrontar aquele monstro, não tem como, mas que a gente pode produzir conteúdos para os movimentos sociais, companheiros, companheiras, sabe? E é ali, né, insumos para movimentos sociais que têm trabalho de base e que podem reproduzir esse pensamento na base. Não é a partir das redes sociais ou da mídia que a gente vai chegar a um público amplo. A gente entendeu que nós somos insumo para movimentos sociais e para indivíduos que estejam já nesse canal. Muito difícil e a gente não sabe como chegar num público mais amplo. E eu acho que estrategicamente faz sentido, né? Movimento de base, na base mesmo, um a um, é um trabalho muito mais eficaz com insumos de conhecimento, né, e de análise que possam ser manejados, né, pela mídia livre. Hoje é um problema muito grave essa questão tanto da mídia como também da nossa informação chegar ao público. Nós temos uma dificuldade, tem muita gente que está empolgado com essa questão da mídia, que nós vamos resolver essa questão da mídia, e eu estou sentindo, nós vamos atingir cada vez mais um público pequeno, cada vez mais a desinformação é muito mais potente do que a informação, né? E justamente isso, tanto a parte de alienação como parte de não aprofundamento. As pessoas hoje não querem aprofundamento, eles estão tão ligados a essa questão da mentira, que é os fake news, tão ligados a esses debates estressantes individual e dessas polêmicas que é criado, e me parece que essas polêmicas são criadas de propósito para levar a gente a essa enganação, essa fantasia. Então, como a gente romper
essa barreira de outro jeito. Qual o meio que é necessário para a gente romper essa barreira? Porque essa barreira está praticamente quase impossível de repassar essa barreira. Então, nós vamos ter que usar muita criatividade, muitas formas para vencer, porque cada vez mais que a gente chega a um público muito pequeno, é sinal que nós não mobilizamos, porque antigamente todo mundo achava que a mídia iria ser o canal de mobilização dos povos para o enfrentamento dessas barbáries que está acontecendo. Hoje virou o contrário. A barbárie hoje é quem mobiliza muito mais do que a informação correta numa perspectiva retomada da luta, da conquista de espaço na sociedade. Na verdade, o que acontece é que pensar dá muito trabalho, é muito complicado. A gente está vivendo tempos de muita angústia, né? De muita incerteza e de muita precariedade. Então, há muito sofrimento no mundo. Quando você está num momento de tanta incerteza, de tanta angústia de não saber o que vai acontecer, de tanta angústia que não saber o que vai acontecer em termos de colocar comida na mesa, em termos de uma pandemia que está matando tudo quanto a gente, ou não está matando quanta gente, é a vacina que está matando, entende? De uma guerra que vai para lá ou para cá, da precariedade dos recursos naturais, da precariedade do emprego, precariedade de tudo. Quando a sociedade vive nessa angústia permanente, as pessoas precisam se segurar de alguma coisa, qualquer coisa. E aí, essa multiplicação dos fundamentalismos que a gente tem visto, sobretudo a partir da pandemia, já vinha de antes, né? Mas a pandemia disparou aquilo numa proporção assustadora, né? De pessoas selecionando algum tipo de crença em conspiração de uma coisa, de outra, seja lá o que for, né? Ou se você é petista, tem um cardápio aí de crenças que você tem que acreditar, se você é bolsonarista, tem outro cardápio de crenças que você precisa acreditar, sobre tudo quanto é coisa e tal. Por quê? Porque são tábuas de salvação, porque você analisar profundamente, você se dá conta que nenhuma dessas é uma resposta, que é a resposta muito mais complexa, que você não sabe, que precisa pesquisar, que precisa entender, que precisa conversar, precisa se vincular com outras pessoas e pensar em coletivo. Isso dá muito trabalho, isso assusta, né? Então as pessoas se seguram uma tábua de salvação. Eu vou acreditar nisso porque é minha tábua de salvação. Estou me afogando nessa incerteza, né? Nessa angústia. Agora vem um cara ali que diz o contrário. Essa pessoa não é apenas uma pessoa que pensa diferente de mim. É uma pessoa que está querendo arrancar minha tábua de salvação e eu vou me afogar. Então o que eu faço? Vou matar essa pessoa. E o que a gente está vendo é assassinato de violência surgindo a partir desses fundamentalismos por tudo quanto é canto, tem a ver com isso, com uma questão muito mais profunda, uma angústia. E um tempinho atrás você estava falando dessa aliança internacional que tem a ver também com economia. Ou seja, a gente tem que procurar respostas para essas angústias que sejam profundas, que não sejam na superfície, para poder caminhar com certa certeza, para a partir dali ter essa liberdade de pensar com profundidade, né? Então, o que eu estou vendo, por exemplo, aqui nesse encontro, é isso, né? É um encontro onde estamos nos vendo uns aos outros, né? Estamos dialogando, estamos tendo experiência com a terra direta, estamos refletindo, né? A caminhada que a gente fez nas nascentes, por exemplo, era a questão de ver as nascentes, como funciona a barragem, mas não só. É como isso se relaciona com um sistema mundial de exploração, né? Com capital, etc, etc, etc. Então, quando você tem essa solidariedade, essa irmandade, essa fraternidade, sororidade que acontece aqui, junto com uma reflexão profunda, aí você não precisa mais uma tábua de salvação. A tábua de salvação é a comunidade, é a coletividade, né? E a partir dali, sim, vamos pensar profundamente nas questões. Eu acho que é por aí. A mídia não está funcionando, como você disse. A mídia, de novo, eu acredito que ela pode ser um muito bom mecanismo de insumo para quem já está nesse processo, mas esse processo não vai acontecer nas mídias, vai acontecer aqui na Terra. Outra coisa, como a gente trabalhar a mídia para empolgar e aliviar esse sofrimento da juventude, da sociedade em geral. A sociedade é uma sociedade totalmente doente. Então, qual é o papel da mídia alternativa, né, para a gente tentar chamar esses poucos que estão se despertando para um processo de luta e de entender que é dentro do território, dentro da terra, no território, que a gente vai encontrar solução para o dilema nosso e da humanidade. É uma pergunta importante, né, e que a gente também tem se feito muito, porque a gente, pela dinâmica das coisas e pelo fato de que a situação está tão complicada, a gente, o que faz muito é a denúncia. Então, é um relatório de desgraças, e isso não dá esperança. E é necessário porque, né, tem comunidade inteira que perdeu as terras, que foi deslocada por um grupo armado. Tem os feminicídios, tem o horror que estão sofrendo os migrantes, tem as comunidades, ou seja, é uma máquina de horror
esse mundo que a gente está vivendo, e é necessária a denúncia para que haja mobilização para tentar frear, pelo menos um pouco, aquela máquina devastadora. Então, é importante. Mas quando a gente faz só isso, então a gente é também uma produção de desesperança. Então a gente também tem que compartilhar as histórias de luta e de sucesso, né? E esperança é uma palavra meio complicada, né? Porque a raiz da esperança é esperar e a gente não pode ficar de braços cruzados esperando nada, né? Mas esperança em que as nossas lutas possam nos levar a algum lugar positivo, que há ainda alguma saída para essa catástrofe do nosso mundo e que essa saída a gente tem que construir em comunidade e que construir em comunidade é muito bacana e é muito bonito e alimenta o espírito e nos faz pessoas felizes, sabe? Não é só aquela luta que é carregar o peso do mundo nas costas e sofrer, e os mártires pelo bem da humanidade. Não se trata disso, é dar muita alegria num momento de tanta solidão, de tanta alienação. A gente poder se vincular é uma coisa feliz, né? E é isso, eu acho, e aí é uma autocrítica, a gente ainda não está sabendo fazer, mas é importante a gente ir por esse lado. Outra coisa que essa questão da alienação e da profundidade das coisas, na mídia não há possibilidade de a gente tratar esses assuntos profundos. E qual a alternativa disso para a gente? Porque o que estou entendendo, está um momento de alienação, um momento raso das coisas. Então, como você fazer uma discussão profunda como essa que você coloca agora e que eu também defendo há muito tempo, como é que nós podemos falar da nossa comunidade de coisas boas, o nosso fazer, as nossas coisas importantes que dá visibilidade para empolgar as outras pessoas a mudar o seu fazer e começar a fazer as coisas simples e a partir dessas coisas simples aumentar essa questão da esperança para a profundidade. Porque o mundo está muito raso, muito sofrido e muito destruído. Então, como é que nós vamos reconstruir isso tudo? Você faz pergunta complicada, né, Márcio? Como não sei, mas eu acho que é uma articulação entre a mídia, ou seja, não só a mídia, né, todas as diferentes formas de comunicação, que inclui a mídia livre, né, a mídia independente, mas que inclui todo tipo de formas de comunicação cada vez mais criativas. Mas é ação direta também, né? E sobretudo um encontro entre as pessoas, criar espaços de encontro que além disso nos tiraram esse espaço de encontro a partir da pandemia, né? A gente perdeu muito, a gente se fragmentou pra caralho. Agora estamos todos aí, né, no Zoom, nos encontrando aí pela tela do computador, da tela do celular. Então a gente precisa criar e recriar esses espaços de encontro um a um, né? De encontro como esse que está acontecendo aqui. E sim, utilizar a mídia independente como uma fonte de insumos para engrandecer isso. Mas eu acho que uma articulação das duas vias não dá para assegurar só com uma ou com outra, né? Este encontro aqui, por exemplo, é importantíssimo e reúne pessoas de muitas geografias aqui. Mas como esse encontro chega para além, né, a outros lugares? E como é que a gente pode trazer outras experiências de outras geografias e outros tempos para cá, para enriquecer mais ainda esse encontro e para este encontro poder enriquecer outros encontros em outros lugares, né? E aí é que vem a mídia e os outros canais de comunicação, né? Então eu acho que estamos engatinhando ainda. A problemática chegou muito rápido para a gente, né? Muito rápido, a mudança das formas de comunicação, a devastação da coletividade pelo próprio processo do capital e ainda mais acelerado brutalmente pela pandemia. Então precisamos nos reconstruir criando essa aliança, essa dinâmica, né, entre os encontros presenciais, o trabalho de base e o trabalho de comunicação.
nós chegamos, me parece que nós chegamos quase ao fim da Revolução Industrial Inglesa e do tempo inglês, que além dele determinar a industrialização do mundo, ele determinou o tempo. Ele adestrou todo mundo dentro de um tempo. A gente está entendendo que é preciso sair, mas ainda tem muita gente alienada desse relógio inglês. Inclusive não está tendo tempo para se aprofundar, não está tempo para nada. Como você pode contribuir nesse sentido? Porque nós estamos na Terra, nós estamos trabalhando que o nosso tempo é outro. O nosso tempo é outro, não é mais o tempo do relógio inglês. Então, como a gente ressignificar essa questão tanto do trabalho como do tempo para nossas vidas a fazer, que nós temos agora uma construção de um novo tempo, de uma nova vida para nós e para as comunidades e para o conjunto da sociedade. Então, como é que vai fazer e qual foi o estrago que esse relógio inglês deixou na nossa cabeça, no nosso fazer, em todo o processo que a gente vive hoje. Que voltando um pouco a essa questão da esperança de que há outras formas possíveis, e eu acho que não são poucas as pessoas que estão despertando para o entendimento de que as epistemologias, a ancestralidade, a forma de pensamento, de sentipensamento dos povos indígenas, dos povos afro, dos povos que não estão na hegemonia do pensamento ocidental, que lá há riquezas imensas e que podem nos ajudar a salvar essa humanidade que está caminhando para o abismo, né? E essa questão do tempo faz parte disso, né? O tempo indígena, o tempo africano e da diáspora africana, o tempo dos povos outros é outro, né? E essas são pérolas que podem nos salvar. Recentemente, os zapatistas fizeram uma viagem para a Europa, né, para reconquistar a Europa, né? Saíram no mesmo dia em que o conquistador espanhol chegou ao território maia, e nesse mesmo dia eles partiram num navio para conquistar a Espanha, né? E num navio chamado La Montaña, né, que são os povos das montanhas. E qual o simbolismo disso? O simbolismo é que quando a Europa chegou na América, ela destruiu brutalmente, né, a vida que aqui existia. E depois escravizou milhões de africanos e vieram aqui para viver, como a gente sabe que foi e continua sendo. Mas dessa destruição, nem tudo foi destruído, né? Isso está vivo. Esse pensamento, essa forma de ser, essa forma de sentir dos povos está viva. E ali é antídoto para os nossos tempos, né? Então, esse trabalho que a gente precisa fazer cada vez mais, desse despertar para essa outra realidade, para essa outra forma de pensar a vida, né? Para o que a gente chama em Chiapas Lequilcuxlejal, que é o bem viver, né? Que um bem viver que, se você pergunta a um americano médio, né, dos Estados Unidos, vai dizer ter muito dinheiro, né? Ter uma casa maior, um carro maior, né? O bem viver é uma pergunta, não é uma resposta, e é uma pergunta que só tem sentido em coletivo. Não se pode fazer uma pergunta individual, o bem viver. O bem viver tem a ver com relação, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, e não só refletir, viver, né? Viver a possibilidade de termos uma relação diferente, como a gente estava estabelecendo aqui, na experiência. Quando a gente consegue viver a ritualidade dos povos, quando a gente entende que uma árvore não é apenas uma árvore para dar fruto ou para ser cortada para madeira, mas que é um ente sagrado. Quando a gente sabe que a pedra não é uma pedra, é a avó pedra, né, que está aqui para sagrar o fogo, sabe? Que o Pai Fogo é uma entidade que alimenta o espírito. Isso que não faz sentido nenhum para o Ocidente, né?
que é superstição para o Ocidente. E quando a gente consegue viver dessa forma, né, sabendo, sentindo que tudo é sagrado, aí a vida pessoal se transforma e a vida comunitária se transforma, né? Então, não sei como fazer isso chegar à maioria, né, massivamente, mas esse trabalho de formiguinha, né, esse trabalho de vírus que vai se multiplicando por ali, né? Eu acho que é por aí.